Olá pessoal, professor Carlos aqui. Hoje vamos dar continuidade com as atividades relacionadas às profissões em língua inglesa e também vamos corrigir as atividades anteriores, certo? Se você não está com o seu livro em mãos, já pega ele e se prepara para a gente fazer as nossas atividades. Então, das profissões que nós já estudamos, iremos incluir a profissão de veterinário, que é veterinarian. Lembra daquela dobradazinha no R que eu já tinha explicado? É como se fosse o R que se fala lá no sul. Aqui nós falamos porta. No sul eles falam porta. Então você vai fazer a mesma coisa nesses R's dessa palavra. Veterinarian, certo? Atenção na escrita, se atente aos R's e fale veterinarian, veterinarian, certo? Então vamos lá. Na página 22, a gente tem uma atividade que pede para completar os números que foram esquecidos, né? Os números perdidos aqui que não foram colocados na tabela. A tabela é de 1 a 20. A gente tem o número 1, e tem lá o nome dele, 1. Depois o número 2, e tem lá 2. Na sequência, a gente não tem o numeral, né? A gente só tem a palavra 3, que se refere ao número 3. Depois a gente tem o numeral 4, mas não temos o nomezinho dele ali embaixo, que você vai escrever 4. Depois vem o 5, que está lá o nome dele, e vem o número 6, que em inglês se escreve 6. Na sequência, temos o 7, que é 7. Depois temos o 8, que é 8, está ali. Depois temos a falta de um numeral, que é o 9. E está ali o nome dele, 9. Depois seguimos com o 10, que é 10. Depois o 11, que é o 11. Na sequência está faltando um numeral, que é o 12, 12. Depois 13, que é 13. Na sequência 14, 14. E depois, novamente, temos um numeral faltando, o 15, que em inglês é 15. Na sequência temos o 16, que é o 16. Na sequência, 17, que está lá, o 17. Depois temos o 18, que é o 18. Depois 19, 19. E temos o 20, que é 20 ou 20, certo? Na página 24, é um exercício que mescla um pouco do que nós aprendemos sobre cores e sobre números. Aqui na imagem do aquário, como diz que tem 6 peixes azuis, você vai pintá-los, né? Os 6 blue fish, certo? Depois aqui diz que temos 9 flores rosas e roxas. Então você vai, como na própria figura já tem 9 flores, então você vai pintar, por exemplo, o centro de rosa e as pétalas de roxo, né? Fica interessante. Na figura de baixo diz que há 8 patos amarelo e laranja. Então você vai pintar só 8 patinhos, né? Já que aqui tem 10. Na figura de baixo, nessa cestinha, diz que tem 2 maçãs verdes. 2 green apples. Você vai pintar 2 e vai deixar o resto. Depois aqui 7 morangos vermelhos. Como a gente tem muitos aqui, né, temos 14, você vai pintar só 7. A página seguinte pede para somar os objetos e dar o resultado com o número, escrevendo o numeral e por extenso. Como diz aqui no primeiro exemplo, né? Temos 7 bolas e 3 bonecas. 7 e 3. 7 mais 3 é igual a 10. Que em inglês dizemos 10, que é como está aqui no exemplo. Então embaixo
temos 4 objetos na primeira figura e um objeto na segunda figura. Logo, 4 mais 1 seria 5. 4, que seria o 4. 1, que seria o 1. Que essa soma resulta em 5. Que resulta em 5. Abaixo temos 6 mais 3. 6 mais 3 igual a 9. Igual a 9. Certo? Você coloca o 9zinho e escreve 9. Depois temos 9 mais 5, que o resultado é 14. 14. 14 é no quadradinho de cima e 14 no quadradinho de baixo. Certo? A próxima página pedia para você fazer uma conexão entre os pares e que, se fosse possível, você usasse cores diferentes. O resultado é esse aqui que vocês vão ver na tela. Na próxima página, página 27, pede para você completar as figuras, no caso os dominós, e escrever os números. Completar como? Aqui no primeiro exemplo, nós vemos que há a imagem de um skate e tem um pontinho aqui no dominó. Ou seja, temos 1. Na próxima figura, temos 7 mesas. Porém, só temos 5 pontinhos, né? E eu não quero o número 5. Eu quero o número 7, porque eu tenho 7 mesas. O número de pontinhos do dominó tem que ser correspondente ao número de figuras que existem acima dele. Então, se eu tenho 5 para chegar em 7, 2, né? 5, 6, 7. Então, você vai completar aqui, nesse segundo dominó, 2 pontinhos. Você vai colocar 2 pontinhos e vai escrever 7, que é o número 7. Outra figura, a do lado. Você note que temos 5 sofás. E no dominó, você vai colocar 5 pontinhos e vai escrever ali 5, certo? A imagem completa dessa página corrigida você vai ver agora. Você pause, tá certo? Para você corrigir. Página 28. Perguntava quantos lápis existem de acordo com as suas cores. Quantos lápis vermelhos eu tenho? Você ia olhar essas figuras aqui e contar quantos lápis vermelhos você tem e escrever. No caso, se eu tenho 8 lápis vermelhos aqui, eu vou colocar 8, certo? Escreva 8. Outra aqui, a segunda. Quantos lápis verde eu tenho? Tenho 5. Olhando aqui, eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você vai escrever 5. A imagem dessa página você também vai ver agora. Página 29 é um conteúdo um pouquinho diferente dos números. Nós estamos entrando nos pronomes. E aqui estamos perguntando o que é que eles estão fazendo, né? What do they do? Escolha o pronome correto. Como eu ensinei para vocês, o he é a terceira pessoa do singular masculino. É o masculino. E o she é o feminino. Ou seja, he é uma referência ao gênero masculino e she é uma referência ao gênero feminino. Se você vai falar que Carlos é professor, você pode dizer he is a teacher. Ele é um professor. Certo? Então aqui temos he e she is a teacher. Mas como podemos ver, é um homem. Então iremos marcar ali o he. Certo? Depois temos he e she. E temos is a saleswoman. Vendedor ou vendedora, né? Mas como podemos ver, é uma mulher. Então você vai marcar ali no she. A imagem dessa página corrigida você vai ver agora.
Como você pode notar, eu também coloquei a imagem da página 30, né? Já que o exercício era o mesmo. E na página 31, nós temos uma cruzadinha aqui, que nós deveríamos encontrar algumas palavras. Como foi ensinado por mim, essas palavras eram as profissões, né? Então, eu vou colocar aqui para você a correção, tá bem? A página 32 referia-se aos instrumentos usados por cada profissional. Eu tenho aqui alguns materiais que a gente conhece, que o profissional que usa isso é o dentista. Então, você coloca aqui embaixo, dentist. Na figura do lado, na figura B, temos algo que parece muito, e que é, aliás, o painel de um avião. Quem comanda um avião, o profissional, é o piloto, é o pilot. É o pilot. Na imagem C, temos alguns instrumentos ali, uma espátula, aliás, duas espátulas e dois pincéis. Esse material é usado pelo pintor, pelo painter, pelo pintor. Do lado temos um microfone, que só pode ser usado pelo ou pela singer. Depois temos aqui na figura E um estetoscópio, que é usado pelo médico, usado pelo doctor. E temos aqui um quadro branco, igual esse que eu tenho aqui, que é usado pelo teacher, certo? A imagem dessa página corrigida você vai ver agora. Na página 33, tínhamos que encontrar e contar quantos profissionais temos de acordo com o que é dado aqui embaixo. Tem doctor, firefighter, engineer e teacher. Tínhamos aqui nessa imagem 4 doctors, 4 médicos, 3 firefighters, 3 engineers e 3 teachers. Certo? E agora vem as nossas atividades de hoje. Você, ainda no conteúdo de profissões, irá responder às questões da página 34, 35 e 36. E também, pessoal, nessa parte do nosso conteúdo, temos algo muito interessante, que são as palavras a e an, que significam a mesma coisa, o numeral um ou uma. E se é a mesma coisa, deve ter alguma regrinha para quando eu devo usar essas duas palavras, né? Quando eu vou usar uma, quando eu vou usar outra. E sim, realmente tem. Eu uso a, só o azinho, quando a palavra seguinte começa com uma consoante. Quer ver um exemplo? A boy, um menino. Eu tenho o a porque a palavra seguinte, boy, começa com consoante. E o an eu uso quando a palavra seguinte começa com uma vogal. Quer ver um exemplo? An angel. A palavra seguinte começa com A, que é uma vogal. An angel. Você não pode falar an boy, porque a palavra boy começa com consoante. Você tem que falar a boy. E você também não pode falar a angel, porque a palavra angel começa com vogal. Então, se você for falar um anjo, você usa o an angel, certo? Desse jeitinho você vai resolver perfeitamente a página 34, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Só relembrando o conteúdo que a gente viu, vimos números, vimos profissões, vimos pronomes e estamos vendo classes gramaticais diversas. Eu estou muito feliz com os nossos resultados e a tendência é simplesmente melhorar.